Olá, bem-vindo ao nosso canal. Aqui compartilhamos histórias de pessoas que viveram experiências de quase morte. Hoje vamos ouvir o relato de Gary Wimmer, que teve uma experiência intensa em que vislumbrou o futuro. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos à experiência. Gary tinha 29 anos em 1977, quando teve sua experiência. Ele estava viajando muito com sua banda, mas precisou dar uma pausa. Naquela noite, ao retornar para casa, começou a sentir o que as outras pessoas pensavam e iam dizer. Não conseguia dormir, sua mente estava agitada. Mesmo seu colega lendo o jornal, Gary podia ver as manchetes através dos olhos dele. Mais tarde, ao sair de casa, podia sentir os pensamentos das pessoas na rua. Era como se ele estivesse recebendo informações sem pedir. Era estranho, mas ao mesmo tempo ele se sentia protegido, como se anjos estivessem cuidando dele. Gary os chamava de monitores e mesmo sem vê-los sentia sua presença. De repente ele sentiu um calor intenso ao seu redor. Ao abrir os olhos viu uma luz brilhante sobre ele. Era tão real que pensou que se tivesse uma escada poderia tocá-la. Olhando ao redor, percebeu que ninguém mais notava essa luz. Foi então que viu a luz se transformar em uma mesa de vidro, através da qual podia ver as mãos dos 7 monitores e as luzes que desciam por elas. Era uma visão maravilhosa. O medo sumiu de imediato. Eles estavam vestidos com túnicas brancas com rostos meio cinzentos, nem totalmente masculinos nem femininos. Pareciam dizer, nossos rostos não importam e sim nossa presença. Perguntaram, você confia em nós? Respondi, claro, vocês são os monitores, tenho sentido sua presença. Eles repetiram, você confia em nós? 7 vozes, uma pergunta. As pessoas na rua me olhavam, confusas. Era tudo muito real. Então fui atingido por um carro em alta velocidade. Caí sobre o carro e de repente estava fora do meu corpo, vendo tudo acontecer. Vi um acidente, a cidade de Austin como um pontinho. Depois toda a terra se contraindo enquanto eu expandia. Meu corpo estava na rua Guadalupe enquanto eu expandia para além do universo. Descrevi isso como um nível de consciência, as cores, onde entendemos quem somos. Mas eu ia além, passando por essas cores até a borda do universo. Senti como se tivesse saído do meu corpo e entrado em um céu estrelado, com universos infinitos de onde emergi. Esses universos se enrolaram como um túnel de luz, e eu senti como se tivesse levado um tiro e passado para o outro lado. Mas nesse momento, não tinha consciência de mim mesmo. Era apenas sensação. Minha consciência parou quando vi meu corpo caindo e começando a se expandir. Estava em um vazio azul e infinito, pacífico e lindo. Era uma mente infinita, sem limitações, imparcial e cheia de possibilidades. Era como estar em harmonia com a criação, vendo diferentes universos e a interconexão entre pensamento, visualização e livre-arbítrio. Percebi que talvez estivesse apenas observando, e então fui puxado de volta para o túnel de luz, para este universo, desmoronando de volta ao tempo e espaço. Não sabia quem eu era ou para onde estava indo, mas estava um pouco apreensivo. Conforme me aproximava da Terra, via flashes de imagens como se fossem jornais girando. As imagens vieram em 3 séries. A primeira era sobre o que estamos vivendo agora. Vi o 11 de setembro, o Covid-19, o aquecimento global e até mesmo a violência que nem imaginava naquela época. Foi chocante ver isso, pensei que fosse... Não estou tentando assustar ninguém. Estou apenas dizendo que estamos passando por uma grande mudança. Testemunhei toda a loucura e confusão. A segunda série de imagens era sobre 1000 anos de paz, a exploração do espaço, a resolução de problemas. É para onde estamos indo. Um caminho complicado, mas com amor, espaço e tecnologia sem ódio. A terceira série de imagens era sobre mim. De repente, vi meu corpo e voltei a ele, como se estivesse em casa. Isso aconteceu na rua Guadalupe, com pessoas gritando. O motorista tentava me ajudar, mas eu me sentia ótimo, sem dor, mesmo que um pouco assustado. As pessoas ao redor não entendiam, mas eu não queria explicar. Mas ninguém parecia se preocupar. Estavam mais interessados em entender como alguém poderia ser atingido por um carro e logo depois levantar como se nada tivesse acontecido.
Dentro de 5 minutos, eu estava indo para casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, tentei explicar, mas eles não conseguiam acreditar. E honestamente, eu também não teria acreditado se estivesse no lugar deles. Eles me levaram ao hospital, fizeram exames, mas não tinha nenhum ferimento. Um psiquiatra que eu conhecia saiu da emergência e começou a me questionar. Expliquei sobre minhas premonições em relação a ele e detalhes pessoais que ele ficou surpreso de eu saber. Ele disse que nunca tinha visto algo assim. Eu disse, você está vendo agora. Ele estava perplexo. Eu sabia coisas sobre ele e sua vida que não deveria saber. Era estranho, mas real. Eu sabia o nome dele. Podia tocar em coisas. O problema era que eu não conseguia desligar isso, o que me assustou. Foi divertido, mas excessivo. Ele disse que teriam que me internar num hospital psiquiátrico por causa do que estava dizendo e fazendo. Não podiam simplesmente me deixar ir para casa. Eu meio que não me importei. Acabei em um hospital psiquiátrico por 10 dias. Todos me chamavam de Senhor Sorrisos. Toquei piano para eles. Tentei animar o lugar. Depois de 10 dias, os psiquiatras decidiram se eu deveria ficar mais tempo. Disse a eles para estudarem o caso e não mudaria minha história. Perguntei várias vezes, por que eu? A experiência foi incrível, mas não entendia por que aconteceu comigo. 8 meses depois, estava em casa tocando violão quando senti a presença dos guias novamente. Não os vi, mas senti uma luz em minha cabeça e ouvi suas vozes. Eles começaram a me explicar enquanto eu lia em minha mente, como um trailer de filme, o desfecho de um filme, os créditos desaparecendo ao longe, rolando. Basicamente, disseram que tive essa experiência porque quis. Sempre fui curioso, sempre quis saber, sempre perguntei. Estava sempre aprendendo, estudando habilidades psíquicas, lendo Edgar Cayce, filosofia moderna. Aprendi que entre nosso nascimento e retorno à mente infinita, tudo é uma experiência de separação, de uma forma ou de outra. Sinto-me extremamente afortunado por ter tido essa experiência e finalmente descobrir seu propósito. Vislumbrei os próximos 100 anos e vi tantas imagens que só as reconheço quando acontecem. Não consigo prever com precisão o que acontecerá quando tanta informação for transmitida tão rapidamente. Não podemos mudar o caos que o mundo enfrenta agora, mas precisamos reconhecer as falhas em nosso próprio barco e sistemas antes de podermos consertá-los. Estamos atravessando este período no tempo não por acaso, mas como uma oportunidade oferecida pela vida para identificar e reparar o que precisa ser consertado. Podemos optar por prestar atenção e responder a esse chamado, ou ignorá-lo. O livre-arbítrio humano nos dá essa escolha. Acredito firmemente que o livre-arbítrio é a coisa mais poderosa na natureza humana. Temos o poder de escolher como interpretamos as situações, o que determina nossas ações e reações. Podemos tornar as coisas melhores ou piores, enfrentá-las ou evitá-las, promover mudanças ou permanecer inertes. Apesar da turbulência, encorajo as pessoas a não entrarem em pânico. Estamos passando por uma grande transformação e existe um potencial ilimitado em nossa mente, alma e coração para crescer espiritual, psíquica e mentalmente. Percebi isso quando entrei em contato com a mente infinita e senti como se estivesse lá por um instante infinito, retornando à Terra um segundo depois. Apesar das experiências negativas, percebi nosso poder psíquico, espiritual e emocional. Crescemos não para receber uma recompensa divina, mas para tornar a vida melhor. Aqui e agora, conosco mesmo, não sabia se daria certo, mas sabia que se não tentasse, nunca saberia. Saí do escritório, servi uma xícara de café e, olhando ao redor, lá estavam minhas chaves, talvez esquecidas no micro-ondas. Ao segurá-las, senti como se as chaves me dissessem: seu sistema funciona, Gary, pense nisso. Com 75 anos, com dificuldades físicas, percebo que quando sinto falta de algo e confio no processo, eu encorajo as pessoas constantemente a se abrirem para sua mente infinita. É por isso que estamos passando por todas essas mudanças agora. Veja bem, como humanidade, não estamos sendo torturados. É como se levassem um tapa na cara. Acorde. Tudo começa de dentro. Ame a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Liberte-se. Dê tapinhas nas costas. Foi assim que aprendi a tocar piano em 3 anos. Praticava de 12 a 14 horas todos os dias, diariamente,
E ao meio-dia eu me parabenizava, porque quando começava a praticar as tenha coração, tenha alma, acredite que pode escalar aquela montanha. E então, o que achou desta incrível história? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar assistindo a outras experiências como essa, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.